Fala, irrigantes, tudo bom? Alan Ramires, novamente com mais um Irricast. Retornamos ao nosso Irricast. Vocês que estão acompanhando lá nos stories, viram lá no Instagram Pivô Underline Central que a gente já estava preparando o AgroHub aqui para receber todos os convidados, para a gente apresentar todas as empresas parceiras que estarão aqui no AgroHub, para a gente cada vez mais fomentar questões técnicas de irrigação e popularizar cada vez mais o tema. Aqui no nosso podcast, nós não vamos trazer somente profissionais da área de irrigação. A ideia também é trazer produtores rurais, principalmente aqui do oeste da Bahia, visto que é a região que mais cresce no Brasil no sentido de número de equipamentos e de área irrigada, se a gente for ver em todos esses últimos anos, pandemia em diante. Então, trazendo essas experiências dos produtores, eles consequentemente vão ajudar a outros produtores que possivelmente têm as mesmas dúvidas que eles já tiveram lá atrás, visto que aqui tem muito irrigante e muito irrigante antigo. E só para a gente recapitular aqui todos os irricasts que nós já fizemos, esse irricast ele está sendo gravado aqui em Luiz Eduardo Magalhães, no nosso novo escritório da Mundo Irrigação e de mais três empresas. Isso mesmo. Nós montamos o agrohub.br. Vocês podem seguir lá no Instagram também. A gente está fazendo algumas reformas. A gente vai explicar tudo como começou essa concepção aqui. A gente vai mostrar para vocês a primeira empresa que vai estar junto com a gente aqui no AgroHub e vocês vão entender um pouquinho cada vez mais aí como que vai desenrolar tudo isso daí. E nós vamos falando também o que que nós vamos ter aqui no AgroHub. Então, a partir de hoje vai ser o primeiro Irricast aqui já no AgroHub, aqui na Bahia, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, uma região muito especial para Mundo Irrigação e muito especial para todas as empresas que passarão por aqui, porque nós vamos receber também todos os nossos parceiros, os nossos amigos de caminhada. Então é isso aí, gigantes. Espero que vocês gostem do nosso novo cenário, tudo que a gente preparou para vocês. Vai preparar muito mais coisa, a gente tem mais coisa para reformar aqui, mexer e tudo mais. Vocês já viram alguns vídeos no meu canal mostrando aqui. Mas hoje está um anúncio muito importante. A primeira empresa que vai estar com a gente aqui no AgroHub, que é a IR Manager. E eu vou estar conversando aqui com o Lucão. Vocês vão acompanhar bastante ele nos meus vídeos no canal do YouTube, vídeos de obras, vídeos técnicos, que ele é o cara que vai ajudar a gente nisso daí. Lucão, muito bom ter você aqui com a gente nessa sociedade do AgroHub BR e vamos fazer história nessa irrigação, né, cara? Com certeza. Eu acho que a ideia do AgroHub foi muito interessante. Nós vamos englobar aqui vários prestadores de serviço, várias pessoas do meio, que vai gerar um conteúdo bacana e vai dar um suporte grande para os clientes. Aqui num local só ele vai ter informação de consultoria, de obras, de elétrica, de tudo que pode englobar no projeto dele, pode auxiliar ele. Então, num local só ele vai achar vários componentes do projeto que ele vai desejar implantar num foco só, né? E com empresas que se relacionam, que se comunicam e pode trocar bastante informação e agregar para eles, né? Para o nosso público conhecer um pouquinho mais a IR Manager, explica um pouquinho para o pessoal há quantos anos vocês já estão no mercado e quando que você iniciou na irrigação, só para o pessoal ver que da irrigação tem muita gente antiga aí de estrada, né? Eu comecei em irrigação em 2004. Eu fui trabalhar na Netafim, na época. Entrei na área comercial para fazer administrativo de vendas, entradas de projeto, documentações, mapas, checar tudo, né? Antes de entrar na engenharia. Aí eu fiquei um tempo, foi bem rápido a minha evolução lá dentro. Com poucos meses a gente organizou toda a área de entrada de projetos, remuneração de revendedores. Depois veio para mim o CAC, né? Que é a Central de Atendimento a cliente da Netafim também. E aí a gente começou na época um foco muito grande em peças e partes, que hoje eu acho que é um grande forte deles, já cresceram muito. Então a gente não trabalhava só com essa venda de projeto, a gente começou a abrir
muito canal no Brasil todo para microaspersão, para peças, para filtros e tudo. E depois de um certo tempo eu acumulei também a área de contratos, toda a área de administração dos projetos, né, de contratos. E aí eu acabei caindo em campo nessa época, porque eu comecei a dar suporte para revendedores em regiões onde não tinha um comercial Netafim, que estava vago, né? Então eu comecei a ir para campo, e aí entrava questões de projetos, correções que tinham que ser feitas, comecei a contactar mais com o campo. E aí, em um determinado momento, foi fechado um grande projeto de gotejamento em cana no Brasil, e eu, como administrador de contratos, gerente de contratos, fui lá para organizar essa operação, que tinha um prazo muito curto para ser executado, e aí comecei a ficar nessa obra pela importância dela e depois nunca mais voltei para o escritório. Aí daí eu fui para a área de gerente de projetos da empresa e a gente ficou só campo. Aí foi instalações, contratos, tentar aprimorar a área de suprimentos, né, para entregar no tempo correto. São questões que a gente tem em projetos que é difícil de controlar, porque sempre fica para a última hora a assinatura, e às vezes você perde as melhores janelas de execução de obra. E lá a gente pegou um processo bem crítico, um tempo muito curto, instalamos, conseguimos instalar muito rápido, mas a parte de entrega, a parte final ficou já no período chuvoso. Então, você fazer uma entrega de um gotejamento subsuperficial na chuva já complica, mas depois a empresa veio se aprimorando e hoje tem equipes especializadas, né, em gotejamento é, subsuperficial, que é o foco forte deles hoje. Mas a gente fez testes na época em cana, em eucalipto, eu trabalhei bastante. Fora a citricultura e café, que já era um grande forte da empresa, né? E de lá para cá, eu sempre trabalhei com irrigação, mas eu venho da localizada. Fui cair no pivô há poucos anos, né? Fiquei muito tempo com localizada. Depois eu abri a R-Manager em 2008, porque eu era executivo da Netafim e na época tinha uma expansão muito grande, com fundos, grandes operações de irrigação no Brasil. E aí eles pegaram alguns executivos, na era era um departamento de bioenergia, e esses executivos abriram essa empresa para prestar serviço exclusivamente para a Netafim. Então nós ficamos aí quase 4 anos, 100% dedicado à Netafim, e em 2011 surgiu a R-Manager Terceirizações, que era que fazia prestação de serviço de montagem em campo também para a Netafim. E aí a gente começou a ter equipe de montagem, equipe técnica, aí foi para execução mesmo, né? Desde 2011. E quanto tempo que você chegou a ficar na Netafim e depois só assumir a IR Manager de fato? Acho que internamente eu fiquei entre 4 e 5 anos como executivo, como gerente de projetos, gerente da área administrativa de vendas. E depois eu fiquei mais, acho que 3 ou 4 anos de terceirizado, né? Via manager só focado nos projetos de cana-de-açúcar que existiam na época, né? Era um boom gigantesco, várias operações grandes, que daí a gente pegou aquela crise de 2012, muitos deles acabaram não viabilizando, né? Mas a cana em si hoje é muito viável, ganhou muito espaço no Brasil, né? E agora é o mesmo trabalho que o pessoal está fazendo com soja, com os grãos, né? Mas é um trabalho que é muito lento. Para você ter ideia, eu fazia testes de gotejamento aqui em Luiz Eduardo em 2005, 2006, para algodão, para soja, só que ainda não era enterrado. Aí a gente trabalhava com aquelas tubulações, o flatnet, né, que era subsuperficial, e o gotejo em cima. Em cana já era enterrado na época. Foi a equipe de cana que veio fazer até. E o algodão também já era enterrado. Mas pra você ver, para estar chegando agora e o algodão tá tomando espaço, já são quase 18 anos aí que o pessoal tá trabalhando na tecnologia para entrar. Então não é fácil não, é um trabalho bem, bem legal. Mas aqui, Luiz Eduardo, eu frequento desde 2006, 2007, eu já venho para essa região. E eu particularmente sou muito fã, né? Já há muitos anos que eu não trabalho com localizada, mas como que chegou o pivô central na sua vida? Cara, pivô, ele chegou mais pela questão de conhecimento de obra. Então eu vim para pivô, vim para Luiz Eduardo para buscar aprimorar na pivô, né, que é Lindsay, para trabalhar com obras, tentar estruturar a área de execução de obras deles, tá? Com equipe mais para civil, para construção de reservatórios e tudo. Então aí eu vim para cá, não especificamente para o pivô, mas aí uma coisa uniu com a outra, né? E é uma tecnologia que é apaixonante, né? Porque na minha época de localizada, a gente fazia de tudo para combater o pivô. A gente concorria com o pivô em cana-de-açúcar, porque era uma tecnologia mais difundida, era um equipamento que tinha um processo de instalação muito mais rápido.
Só que a gente entrava na eficiência, a gente entrava em cavalagem, consumo de energia, tinha toda aquela discussão. E quando eu vim para o pivô, eu me surpreendi bastante, porque nesses 20 anos o pivô evoluiu demais. A gente hoje tem alta performance dos equipamentos, cavalagem já chegando próximo uma da outra. Então a condução dos projetos em si mudou demais, é totalmente diferente, né? E aí eu me apaixonei pelo pivô mesmo, já estamos aí há alguns anos, é muito bacana trabalhar. Eu sou suspeito a falar, né? Até meu Instagram é pivô underline central, é coisa que é meu lifestyle também. Mas a gente falando de quesito obras, a gestão de obras de localizada e pivô, há muita similaridade ou tem alguns pontos que são diferentes e você precisa conduzir de maneira diferente? Cara, na verdade, a questão da gestão de obras, que a gente acha muito importante, é o processo da gestão, como conduzir o encaixe dos fornecedores, o encaixe de quem está dentro. É muito similar, porque boa parte da estrutura mais complexa é a mesma. Bombeamentos, eh, parte de captações de rios, é o mesmo processo para pivô e para gotejo. O que muda mais é a parte operacional de campo, execução de adutora, e no caso do gotejo, entra os cavaletes, entra a execução, tá? O que muda é realmente a parte da área de plantio, que daí altera. Na época, inclusive, que eu fui para o gotejamento enterrado, a gente alterou totalmente o processo de instalação, por isso que a gente conseguiu executar obras grandes com um volume de área, porque a gente alterou do gotejo convencional. Porque hoje a gente vai fazer o gotejo convencional para café ou para citros, você parte de campo, faz todas as secundárias, principais, depois você vem bombeamento. E na cana, na época, a gente fez o contrário. A gente começou da captação, executou os bombeamentos, botou eles operacionais, depois foi para campo. Então eu executava a principal, quando ia fazendo a secundária, eu já ia ligando. Então, para a gente conseguir liberar o plantio rápido e conseguir tentar fazer, ajudar na germinação, né? No começo a gente plantava gotejamento e tinha ajuda de aspersão para germinar, porque não dava tempo. A velocidade que a gente conseguia fazer na época, pelo modelo que era aplicado, a gente não conseguia, em menos de 7, 8 dias, por exemplo, começar a irrigar. Então a gente alterou, a gente ia começar campo com um bombeamento apto a estar irrigando imediato. Então a gente passava, limpava a secundária e começava a enterrar gotejo e já podia ir plano. E aí a gente conseguiu fazer uma modalidade que a gente botava várias frentes ao mesmo tempo. Então, acho que até hoje a Netafim segue um pouco esse modelo. Então, a gente tinha na equipe de cada módulo 3 frentes de trabalho ao mesmo tempo. Uma bombeamento, uma só principais e cavaletes e outra secundária, ao mesmo tempo. Então, nesse caso específico, essa primeira obra, a gente tinha 5 equipes trabalhando assim ao mesmo tempo. Então, eram 15 frentes de trabalho ao mesmo tempo na mesma usina. Então, a gente conseguia ganhar escala. Na época, a gente entregava concluído em torno de 25, 27 hectares por dia pronto. Então, assim, em 100 dias, a gente fez 1.500 hectares na época. Mas aí entra a parte de entrega, entra tudo. Então, a concepção mudou. Mas hoje, em termos de obras, as sequências são as mesmas. O grande segredo é definir bem qual atividade entra em cada momento para você ter um fluxo de trabalho contínuo e atingir os tempos, né? Hoje a gente pivô aqui é a mesma coisa. A gente fala em instalar 15 pivôs, 20 pivôs, 30 pivôs no mesmo time. Então você tem que abrir 2, 3, 4 frentes ao mesmo tempo, executando de uma forma que a elétrica consiga acompanhar, a civil consiga acompanhar. Aqui a gente tem muito reservatório, muita terraplanagem, né, canais. Então tudo isso que tem que se encaixar bem. Porque quanto mais ritmo e escala você ganha, qualquer desencaixe, cara, para você conseguir colocar em dia, você perde tempo e perde dinheiro, porque daí tem retrabalho, tem tudo, né? Então, hoje eu tenho obras, por exemplo, que é difícil até de retomar, porque desencaixou de uma forma que depois fica difícil. O segredo da gestão da obra é o dia a dia. Realmente ter um acompanhamento efetivo para não deixar descasar muito, porque senão no final começa a encavalar e aí os fornecedores não conseguem encaixar bem. E, ao seu ver, o gestor de obra, ele tem que entender não necessariamente só de irrigação, mas também de uma parte civil, de casa de máquinas, de estruturas, contrapiso, a parte também de reservatórios, que hoje é muito comum, eu acredito que vai ser uma tendência da irrigação agora para frente aí com essas questões de outorga, limitações hídricas, a tendência de construção de piscinões, por exemplo, vai crescer muito mais, né? Vai ter uma demanda muito maior.
Você acredita que há necessidade do gestor de obra ter esse conhecimento amplo, assim, multidisciplinar? Ele acaba tendo, ele vai com o tempo, se ele não tiver inicialmente, tiver experiência, quanto mais ele conhecer, melhor vai acontecer, principalmente a parte agrícola. Porque a sacada da gente que mexe com irrigação é a gente encaixar toda a obra dentro da operação da fazenda, porque a fazenda vai estar operando em todo o processo de implantação. Ela pode estar com cultivo de sequeira, ela pode estar com pecuária, então o principal fator de sucesso não é nem tanto as obras. A gente, claro que o cara que está mexendo conhece. E querendo ou não, dependendo, ele vai ter um terceiro especializado em execução civil, ele vai ter um cara especializado em terraplanagem, mas ele conhecendo a operação agrícola da fazenda e encaixando a obra sem que prejudique a fazenda, é o melhor caminho. Porque normalmente você pode ter casos, por exemplo, que a gente vai montar um pivô e o cara está fazendo uma safrinha, e aí ele tem que pulverizar, tem que entrar na área, aí você tem que parar a montagem. Isso acontece muito com a gente aqui hoje. Você está montando pivô, para tudo o serviço, porque vai entrar pulverização hoje, ou vai entrar algum trato cultural, ou a fazenda vai precisar de algum equipamento que você estava utilizando, um MUNC, um caminhão, alguma coisa, para fazer outro serviço na fazenda. Então, isso é a parte principal. Dentro das atividades da obra, civil, terraplanagem, elétrica, é claro que quanto mais conhecimento você tiver, mais você entende quanto tempo aquela atividade vai precisar para ser executada para você conseguir construir o programa. Então, assim, para você avaliar, fazer, ajudar na medição para o cliente, né? Que a maioria das vezes o cliente não tem alguém. Hoje as fazendas aqui são grandes operações, mas elas são muito enxutas. Elas são muito otimizadas. Não pega a fazenda, não, porque tem 20 mil hectares, tem gente demais. Não, é muito enxuto. Então, normalmente os produtores aqui não tem uma pessoa para ficar exclusivamente acompanhando se a obra está sendo executada no time, ou o cara às vezes não consegue nem avaliar se aquela terraplanagem no ritmo que está vai acabar no tempo que precisa. Então, isso, quanto mais expertise o cara tiver, é mais fácil de acontecer. Mas a grande sacada é tentar encaixar todas as operações de irrigação dentro da fazenda. Porque normalmente os contratempos partem da fazenda, às vezes. Ou preciso que você pare aí porque eu tenho que fazer outra coisa, ou vou precisar de um equipamento. Então, por isso que aqui no oeste da Bahia, as obras turnkey são muito fortes. Porque você tira toda a interdependência que tem entre fornecedores e põe numa mão só. Então, o executor do turnkey, ele fala: não, cara, essa máquina eu preciso livre de tal dia para cá, vou tirar uma escavadeira do reservatório para puxar a adutora, porque já tem muito pivô pronto. Você tem essa mobilidade. E quando são várias empresas, é difícil fazer esse encaixe. Por isso que eu acho que semanalmente tem que ter um relatório geral, um alinhamento geral de todos os fornecedores, porque qualquer começar a desencaixar, cara, depois para você encaixar a execução é trabalhoso. Então, a nossa região é privilegiada por isso. E eu acho que as outras regiões vão começar a entender o benefício de um turnkey, por exemplo. Porque às vezes o cara fala: mas eu vou gastar muito, vai ficar um pouco mais caro. Mas assim, essa estrutura de gestão, essa garantia que o cara vai te dar de prazos, de tudo, ela vale. Porque normalmente o produtor que às vezes é menor ou que está começando a irrigar, quer minimizar investimentos, não, eu mesmo faço, eu mesmo conduzo, eu mesmo contrato o cara ali. No meio da obra ele já começa a sentir dificuldade. Porque se todo mundo não tiver uma comunicação muito efetiva, chega um momento que hoje eu tenho obras, por exemplo, que a gente está finalizando, que já vai ser difícil encaixar para todo mundo conseguir fazer essas atividades e sair no tempo hábil. Porque, por exemplo, dar um exemplo prático. Hoje tem reservatório pronto e o pessoal já está querendo botar geomembrana. Já tem gente botando geomembrana lá. Só que ainda a gente tem dependências lá dentro de civil, de fazer ancoramento de sucção. Então, civil. Civil tem que concluir ancoramento para eu poder concluir a sucção. Então tem que entrar com máquina lá ainda, ou MUNC, para levantar esse material pesado, que são 18 polegadas. E se o cara vier e fazer a geomembrana no fundo, o resto não acontece, vai dificultar. Então, e tem a adutora aberta, então vai começando a dificultar de se encaixar. Então, mas é claro que agrega. Quanto mais conhecimento a pessoa tiver do dia a dia, da execução, de conseguir prever à frente o que vai dar problema, ele facilita bastante. E tem um outro ponto, Lucão, que a gente sempre conversa, né? Que eu vejo agora puxando para o lado, eu vendo como o projetista, como quem vai fazer toda a engenharia. É muito importante o projetista também conhecer o que está a campo, né? Esse negócio de fazer projeto de Google e tudo mais, eu sempre parto da opinião de que, além de eu ter dado uma girada boa na área, elaborei o projeto com base no que eu vi,
antes da gente encaminhar para a fábrica, chamar o responsável que vai conduzir a obra e trocar figurinhas sobre, ó, pode mudar uma conexão aqui, um ajuste de ancoragem pode mudar, pode rebaixar essa casa de máquinas, pode melhorar esse ponto de sucção que vai ser no reservatório. Isso daí, como que você vê esse processo? É, cara, eu acho importantíssimo. Eu costumo fazer. Sempre que eu executo obra, eu costumo fazer com antecedência, porque hoje eu faço detalhamento, por exemplo, de bombeamentos, eu faço a campo. Eu vou na área ver, porque eu já alinho, eu evito soldas, eu evito qualquer coisa depois. Mas, assim, pelo volume que o nosso mercado tem na região, não é todo mundo que consegue executar assim. Porque hoje você entra muito na questão do Google, preliminar, 100% Google. Dificilmente você consegue fazer. Claro que aqui na região a gente tem uma questão que é muito forte aqui também, que são as consultorias, que como a mão da irrigação. Então, a consultoria já fez muito trabalho prévio para o revendedor. Então, facilita muito o trabalho. Então, casos que vêm de consultoria, normalmente a revenda nem vai a campo. Talvez depois de fechar, para azeitar alguma coisa, mas normalmente já confia no que você estabeleceu. Então, aí sim vale a interação de vocês com a execução. Porque normalmente o revendedor, por exemplo, ele tem a equipe comercial dele, tem a equipe de execução dele. Eles já são bem alinhados quanto a detalhamento, quanto a padrão. E quando entra uma consultoria com uma proposta que às vezes ele não tá por dentro, quando vai para a equipe de execução dele, não encaixa às vezes como o cara está acostumado a executar. Às vezes ele já tem um padrão de casa de bom para da revenda, ele sai executando sem nem olhar o desenho, porque ele já sabe o que está acostumado. Então vale a pena checar, tá? Eu recomendo a fazer sempre essa checada. Normalmente, quando a gente vai executar obras, a gente faz uma reunião inicial lá com todos os fornecedores para esclarecer todos os pontos e depois tem que fazer uma medição, eu, no mínimo uma vez por semana, realinhar todo mundo para a gente estar todo mundo conduzindo. Mas é importantíssimo fazer esse trabalho mais a fundo, né? E pessoal, um ponto que eu sempre bato é que eu já fui revendedor durante muitos anos, então eu também entendo o lado de revenda. A gente sabe como, houve qualquer imprevisto para colocar uma peça a mais na fábrica e vai prejudicar a comissão do revendedor, pode prejudicar o andamento da obra. E o importante é não esconder informação, né? É entender que todo mundo ali tá para fazer a melhor obra possível, né? Desde o projeto até a execução, reservatório, energia, onde vai passar os postes, todos os detalhes são válidos, né? Mas eu queria que você desse uma dica para o produtor rural que está nos assistindo, que vai nos escutar no Spotify também. Vamos supor que ele tem uma área de abertura e que ele pode escolher qualquer mês do ano para iniciar as obras dele. O que que você recomendaria para o produtor rural, pensando em construção de reservatório, furar poço, montagem dos equipamentos? Aqui a gente tem muitos casos, né, de primeira execução, de recém-limpeza de área. Então, a organização do cronograma é o ideal, tá? Porque normalmente aqui, por exemplo, nós estamos num período de execução, aqui o período forte de execução nosso é de abril até meados de outubro, né? Em muitos casos, o fechamento o pessoal deixa para fazer tipo fevereiro, março, muito em cima. Então, aqui a gente costuma perder um pouco o período que está sem chuva já. O ideal é o contrário, tentar fechar até o fim do ano, parou, iniciou a perda a diminuição de chuva, já entrar, porque, por exemplo, a execução de terraplanagem, abril até meados de maio tem alguma chuvinha ou outra. Então ajuda muito a umidade de solo. Então, para escavação, ajuda demais no trabalho no dia a dia. Então, cada fluxo a gente iniciar pós-chuva é o melhor momento. Porque você chega em agosto, você está com a obra pronta. Então você tem tempo para fazer entrega técnica, você tem tempo para esperar energia, porque normalmente aqui a energia, depois de pronta, é 60, 90 dias para o cara te conectar. Então você não fica naquele desespero na boca da safra para entrar irrigando. Então o planejamento tem que vir antes da compra até, mesmo porque muitas vezes, até essa questão que a gente está falando de consultoria e revenda se alinhar em relação à execução, muitas vezes o cliente também tem que entender o que ele está comprando a fundo. Porque hoje o cara, está comprando 1.000 hectares regados, sim, mas você sabe quantos equipamentos são, você sabe como é que está a distribuição, entendeu bem o que você vai ter que executar, principalmente nos casos que não são turnkey, que o cliente tem que entrar com fluxo financeiro, às vezes em partes de implantação de rede elétrica, que normalmente é a última que entra aqui na nossa situação,
Normalmente a elétrica entra depois da civil. Já está bem encaminhado o projeto, aí que a elétrica entra por último, que eles são mais rápidos. É, Só que às vezes você está com. Vamos falar que o cliente tem um projeto em etapas, 15 máquinas, por exemplo, você que tem 3 reservatórios, 5 pivôs em cada um. A elétrica não pode entrar lá no meio para frente, porque você pode ir entregando faseado o projeto. Então o cara tem que entrar com a elétrica mais no começo. Ou o primeiro reservatório está pronto, a primeira caixa de bomba está pronta. Se o cara não fizer elétrica naquele momento, você não anda com cabeamento, você não anda com eletricista, você não anda com nada. E às vezes esse bombeamento você pode entregar primeiro. E aí não dá para esperar para vir elétrica lá na frente, porque daí você já sai com a revenda do projeto, ele concluiu a parte dele, vai embora, depois tem que voltar. Aí quando volta já não é o mesmo profissional que executou a obra. Então, o que que foi de cabo tá feito, o que que tem que começar? Aí quando acontece isso, ter que trocar equipes que já estavam, sempre dá um contratempo, porque até o cara se inteirar do que tem para continuar, sempre dá um pouco de transtorno. Então, quanto você conseguir executar sem que nenhum fornecedor tenha que sair da fazenda para depois retornar, é melhor. Esse é o grande segredo. Porque daí você pega uma sequência só, todo mundo alinhado, bater o mínimo de cabeça possível e todo mundo sai junto. Entra junto, sai junto. E aí fica tranquilo. Porque quando tem uma pendência é difícil. Por exemplo, o cara passou toda a rede de posteamento, cabeamento, mas falta ligar os porta autotrafo, a parte de caixa de bomba. Para ele voltar para fazer isso, normalmente para encaixar, ah não, segunda que vem eu vou mandar o caminhão com o eletricista. Vai conseguir o montador da irrigação na mesma segunda-feira. Aí já começa a descasar a coisa, tá? Mas as novas áreas aqui normalmente o pessoal já está mais traquejado para executar. Não, bacana que você deu até o prazo, assim, o que seria ideal, porque de fato, né, coincide com época de chuva, aí tem compactação de reservatório, tem que Hum, levar tudo isso em Exato. consideração, né? Abertura e fechamento de valeta, se está numa época de chuva, você não E pode aqui, deixar a valeta como o aberta, nosso né? solo a argila é baixa, a valeta desmorona. E aí sempre é trabalhoso, cara, porque daí você tem que fazer tudo na mão. Se é uma valeta desmoronou, não tem jeito de a máquina às vezes vir. Às vezes você montou a adutora, mas não passou o cabo, aí desmorona, como é que passa o cabo? Tem que vir escavando, limpando valeta. Então tudo isso dificulta. Aqui a gente evita ao máximo chuva. Normalmente período chuvoso aqui, o forte já são fases finais de obra, né? O pessoal já está fazendo entrega e tal. Mas montagem em si, a gente evita mesmo porque com umidade, caminhão monte tem dificuldade de entrar. Normalmente quando a gente trabalha com chuva aqui, tem que ter um trator na frente rebocando o mundo, porque ele afunda com facilidade. Período chuvoso, a operação agrícola da fazenda está no ritmo total, então plantio, grade, adubação, tá tudo rodando ao mesmo tempo, então aí já dificulta mais ainda aquela história que eu falei no começo, que é tentar se entender o processo agrícola da fazenda. É a primeira coisa que eu costumo conhecer como a fazenda opera. Depende até mesmo sendo turnkey, a gente vai interagir com eles em algum momento. Então, você entender o agrícola facilita bastante. É porque a gente também tem que lembrar que, mesmo turnkey, mas às vezes você vai estar dependendo da cantina da fazenda, Sim, da hospedagem da fazenda, então alojamento. são todos esses fatores que eles E estão normalmente, relacionados, né? e normalmente são pontos que dão dificuldade, porque no período de pico, se você entrar, por exemplo, no seu projeto no período chuvoso, e o cara tá chamando, normalmente traz mão de obra temporária para plantio e para manejo e depois colheita, as fazendas aqui são muito enxutas na estrutura também, então não tem alojamento sobrando, refeitório tem limitações, realmente é um ponto bem crucial, porque é como assim, na época de colheita de algodão, é um processo que bate com a instalação de pivôs. Esse período que a gente está colhendo, pivô está no 12 montando. Então, tem essa questão estrutural também. E agora, para a gente falar um pouquinho de curiosidade, assim, até me veio essa dúvida e eu gosto sempre de ter umas histórias, uns causos para contar, né? Você tem alguma obra assim que ficou marcante para você, uma obra difícil ou que demorou para você conseguir sair da fazenda, ou alguma obra porque sempre tem uma obra que o cara guarda no coração, né? Todo mundo é assim. Qual que foi a sua experiência? Cara, obra fácil primeiro nunca existe, né? Sempre, por mais que obra você tenha conduzido e tenha feito ao máximo, sempre vai dar um contratempo e sempre vai dar algum ponto de reclamação, algum ponto de intervenção do cliente. Então, por isso que eu friso muito, medições e tudo tem que ser o mais curto possível o prazo. 2 vezes por semana, pelo menos, seria ideal, mas uma fica bom. Porque vamos falar que uma terraplanagem, um reservatório, com 15, 20 equipamentos trabalhando, o
cara errou num estaqueamento, errou alguma coisa, você levanta nesse período, você levanta duas, três camadas para arrumar, você gasta milhares de reais. Então, cara, cara, eu sou meio apaixonado por obras, então todas para mim são muito marcantes. Mas, por exemplo, em localizada, essa primeira de cana que a gente fez sem ter o know-how para fazer rico foi fantástico na época. Marcou muito isso aí. E a gente foi até para participar do grupo da Netafim Israel para criar um processo para mega projetos no mundo, porque ia se tornar uma realidade de grandes obras. E a gente conseguiu fazer, na época que a gente vendia menos gotejamento em cana, você fazia um projeto de 100 hectares, você levava 6 meses para implantar. E a gente fez um de 1.500, por exemplo, em 100 dias. Aí começou a entender como multiplicar as frentes, e aí, na época, como tinha muita demanda, preparou equipes especializadas para fazer isso. Mas em pivô só a mesma coisa, cara, porque aqui tudo é grande, né? Então não tem obra assim, só que as obras complexas são as que mais marcam a gente. Que daí você entra com canal, você entra com a questão de reservatórios para só armazenamento para usar no pico, que é um negócio que há poucos anos atrás todo mundo achava que não era viável fazer. Hoje a gente tem clientes aí trabalhando com canais na fazenda toda e reservatórios gigantescos para acumular água no período do verão, que a gente fala aqui chuvoso, para usar no inverno do outro ano. Não era uma coisa que a gente concebia há pouco tempo atrás. Então, todas as obras aqui de pivô, para mim, foram desafiadoras. Todos que eu tenho, nesses 3, 4 anos que eu estou indo do Eduardo, não tem nenhuma que não teve uma marca, porque todas têm um desafio, né? E aqui, como as revendas vendem muito, você não tem que pensar só nessa obra, né? Você tem, no mesmo período, você tem 7, 8 obras para fazer ao mesmo tempo. E às vezes tem ciclos de 6, 7 obras assim na sequência. É muito bacana a região, né? Para trabalhar. E só para o pessoal entender assim a complexidade de gerir uma obra, vamos falar de um ano movimentado. Como que é essa questão de você contratar e depois ter que demitir gente? Porque a gente sabe que obras é assim, não é sempre que você vai ter 10 obras todo mês para fazer de 2.000 hectares. Não é assim, né? A dinâmica. E só para o pessoal entender, complementando isso, dá um número de quantas pessoas você já precisou contratar num ano para o pessoal saber essa magnitude, porque obra envolve muita gente, né? É. A gente ficou 2 anos aqui comercializando, né? Representando o pivô também, vendendo. Nesse período a gente chegou a ter 70 pessoas. Então, uma revenda que era nova, não tinha expressão, não tinha volumes ainda, né? Mas a gente chegou a ter 70 pessoas. E o principal período nosso de atrito é dezembro, janeiro, fevereiro, ali, que são períodos de maior chuva, e aí você tem a eficiência cai demais. Então você acaba tendo muita gente parada, não consegue manter 100%, né? Inclusive, uma das ideias da R-Manager é tentar ajudar os revendedores no pico. Então, no pico, em vez dele aumentar o pessoal dele para tentar no fim do ano ter problema de excesso, a gente atuar em alguns serviços em parceria com os revendedores para só suprir o pico dele e depois acabou o serviço, ele não tem essa imobilização de novos funcionários, de frota e de tudo. Mas realmente todos os revendedores passam por isso. Acho que no último ano, quem teve uma pancada bem alta nos últimos 2 anos, a pandemia em geral de venda, é, mesmo com todo o fluxo de problema de entregas, que foi um período horrível para a gente, porque vendeu muito, só que as indústrias entregavam parceladamente os pivôs. Então você ia executando por partes. Então pula gente para lá, pula gente para cá. Então imobiliza e desmobiliza das fazendas demais. Foi um problema. Hoje acho que já estabilizou. Os últimos 2 anos as revendas estão com fluxo bom de máquinas na região e mais estável, né? Porque está chegando o material com mais conformidade e está conseguindo executar. Mas sempre o período final de ano é problemático. Por mais que a empresa tenha um grande volume de serviço, o rendimento no campo é baixo. Porque, por exemplo, você pega uma previsão de chuva de uma semana chovendo. Não adianta nem mandar a equipe para a fazenda, essa equipe vai ficar parada na revenda. Normalmente, fim de ano, a gente tenta concluir as obras e tentar trabalhar muito com manutenção. Tentar levantar o máximo de serviço de revisões e manutenções para ocupar essas pessoas. Mas em instalação é difícil manter 100% desse pessoal trabalhando. Isso eu falo com uma revenda menor, enquanto a gente estava revendendo. Mas as outras grandes que eu já convivo bastante com os revendedores aqui, eu converso bastante com eles, também passam pelo mesmo problema.
E aí o pós-venda que vai tem que suprir a equipe de instalações para ver se mantém todo mundo rodando. E antes da gente ir para os nossos intervalos comerciais, eh, a gente vai entrar no assunto depois, vamos começar a conversar sobre o AgroHub aqui, como que a gente vai ajudar todo mundo e como o pessoal também vai poder acessar aqui, a gente ter uma interação legal, ter uma troca aí de networking. Hoje, como que a e-Manager vai poder ajudar não só os revendedores, mas também como os produtores rurais? Hoje a carteira de serviço que a gente vai trazer, primeiro a parte de consultoria na gestão, né, apoio na gestão, no planejamento da obra, em como organizar o fluxo de atividades, fornecedores, dar um suporte para o cliente, né? Às vezes trabalhar em medições e acompanhamentos, essa é uma parte que eu pessoalmente vou fazer, e as equipes de serviço. Então, a gente trabalhou nesses últimos anos muito com reforma de máquinas antigas, Carburundo, Valmatic, que tem muito na região. E esse é um mercado que poucas pessoas se dedicam, porque é um mercado trabalhoso. É um processo bem complicado você mexer em máquinas aí de 30, 35 anos, com prever o que vai usar de peça, tentar fazer bem, comprar os itens programados, né, para não chegar em período chuvoso. Esse é um foco que a gente quer dar, trabalhar bem focado em reformas de máquinas antigas, e aí em parceria com todas as marcas, que a gente usa material de todas para fazer. A parte de execução de obras, né, adutoras, instalação de sucções, a gente está fechando uma parceria agora com uma empresa que executa reservatório para a gente fazer as sucções para ele, instalações, deixar tudo pronto e ele focar no que é a atividade principal dele, que é terraplanagem. Então, como a gente tem essa habilidade com irrigação e conhece entender bem o projeto, já ajudar ele na execução. A parte de revisão mesmo, às vezes manutenção de máquinas. Hoje nós estamos com 3 times já vindo para a R-Manage, são 18 profissionais que vão vir, transferidos do outro negócio. Então a gente já parte com uma capacidade de serviço boa e dá para ajudar. A gente acho que nesse mês já estão saindo os primeiros contratos da R-Manager, já instalações de adutora, de sucções e uma reforma de máquina antiga. Então, esse mercado a gente vai focar, tá? Porque a gente trabalhou e foi muito bem esses últimos anos. E é um mercado que tem bastante aceitação, porque a gente já tem muitas máquinas idosas aqui na região, né? Luiz Eduardo já tem chegando aos seus mais de 30 anos de irrigação presente. Então, a tendência desse mercado de reformas é só aumentar. Porque se você pegar 20 anos atrás, o ritmo de venda já era outro. Então, daqui 2, 3 anos, vamos estar chegando volumes grandes de máquinas para reforma. E é um mercado que às vezes o revendedor não consegue executar, porque ele está num ritmo muito expansivo de vendas de novos e não consegue ter um time, tirar muito, deslocar muita gente para atender usados. Então é uma parceria que vai ser bacana também junto com os revendedores da região. E eu pensando no lado do produtor rural, eu teria duas dores. A primeira, vamos supor que eu vou instalar 30 ou 50 pivôs. Eu gostaria de ter um cara gerenciando a minha obra, acompanhando descarregamento, acompanhando aonde serão montados os equipamentos, as praças de montagem. Às vezes vai demorar a minha obra, eu preciso deixar guardado meus cabeamentos, minhas chaves de partida para não ter problema de roubo. Isso seria uma situação em que eu, como produtor rural, eu contrataria alguém para gerenciar isso daí. E a gente falando antes da implantação. E no pós-implantação, eu gostaria de alguém também que me ajudasse com programações de manutenções preventivas, porque a gente sabe que o pivô é um maquinário, só que a diferença é que ele vai estar 365 dias na lavoura. Então, esses dois serviços hoje, a R-Manager também consegue ajudar o produtor rural? Sim, essa é uma parte que a gente já fazia nas nossas execuções. Por exemplo, hoje a gente sempre teve uma equipe só de logística. Então a gente sempre teve uma equipe que conduziu a carreta, fez a escolta e sempre recebeu os materiais. Então, nas nossas obras, a gente recomenda até que não aconteça, porque às vezes, não, vai chegando lá os pivôs e o próprio cliente recebe. E o cliente não consegue distinguir se conferir tubulações, conferir conexões, os materiais. O cara vai, dá uma olhada ali, mete a assinatura no canhoto e libera. Então a gente sempre fez isso e sempre conferiu item a item. Então, quando eu passava um relatório para a fábrica, eu passava conferência total, fotos, se veio alguma coisa variada já de imediato, itens que vieram faltando. O que não vinha caixa lacrada de fabricante, a gente entrava e contava tudo e recebia. E isso
economiza muito problema lá na frente, porque quando vem uma equipe de montagem 2, 3 meses depois, os pivôs já estão descarregados, o cara começa a montar, ah, faltou tal coisa. Será que veio? Será que recebeu? Se não recebeu? Aí liga para a indústria 3 meses depois, ou não achei os cabos, não achei as caixas de comando, não achei as castanhas. O cara fala, não, mas foi enviado. Aí você fica naquele bate-bola. Então, questão de operação logística, a gente sempre fez nos nossos projetos. E eu recomendo até os clientes que quiserem fazer, é interessante, porque daí você vem, a gente faz sinalização da fazenda, a gente escolhe as proximidades de onde vão montar, já descarrega, não descarrega os pivôs tudo no local só, já sinaliza cada pivô, normalmente a gente põe uma identificação, pivô um, dois, três separados, para no momento de levar para campo, a pessoa, o montador já saber o que pegar. Então, ganha-se muito na frente fazendo isso. Hoje a gente já faz e tem condições de fazer para os clientes. A parte de pós-obra também, a gente tem ideia de desenvolver um pacote de manutenção programada para o cliente, até para diluir isso financeiramente durante um ano. Por exemplo, o cara vai me pagar parcelado, como se fosse um pacote mesmo de serviço contratado, e a gente tem a agenda dos pivôs dele. Então a gente já sabe o que tem que fazer, cada um, e durante o ano vai executando de forma programada, tá? E até em termos de pacote, às vezes deixar uma equipe fidelizada dentro da fazenda, como se fosse uma terceirização mesmo. Para alguns clientes, pode ser que em algum momento, ou até ele, por exemplo, os novos irrigantes sofrem muito, porque não consegue mão de obra no começo da operação. Então, às vezes, o cara está com o projeto dele pronto, vai entrar irrigando no peito e não tem gente para acompanhar. Então, às vezes, a gente pode contratar um serviço temporário para o cara, manter um técnico na fazenda, com uma moto, como se fosse um pivozeiro terceirizado, ajudando os funcionários dele, treinando, mostrando que tem que a rotina de condução, de olhar nível de óleo, as manutenções básicas, né? Caixas de comando, que normalmente o cara tem que se virar ali para alinhar um pivô, realinhar, e depois que o cara dele tiver bom, a gente sai. Então tem alguns serviços que a gente pensa em fazer, por exemplo, eu vou atuar lá só no período de safrinha, que é o período mais crítico. Mas a gente fazendo um pacote, um contrato, que o cara vai diluindo esses pagamentos, a gente tem um volume de serviço X contratado que durante o ano a gente pode executar. Então é uma ideia a gente a executar e começar a apresentar para os clientes para sentir. Então, daqui um minutinho a gente já volta nos nossos intervalos comerciais e a gente vai contar um pouquinho mais para vocês de como surgiu a ideia do AgroHub e quem vai poder estar aqui conosco e quem também poderá ter a chance um dia de estar batendo um papo comigo, com o Lucão ou com outras empresas parceiras do AgroHub aqui. Esse vai ser um canal justamente de troca de ideias. Então, daqui um minutinho a gente está de volta. E estamos de volta com o nosso Irricast. E agora a gente vai falar de toda a dinâmica do nosso agrohub.br. Sigam lá no Instagram, deem aquela força para nós crescermos, porque não só nós, como empresas aqui, as 4 empresas, cada Irricast que a gente for passar aqui vai ser um Irricast de apresentação das empresas parceiras, mas produtores rurais, empresas que também poderão participar aqui do AgroHub com algumas outras modalidades que a gente vai dispor aqui para o pessoal participar. Então segue lá o agrohub.br no Instagram, que nós vamos atualizando vocês com as novidades. Lucão, vamos explicar para o pessoal como que surgiu essa ideia aí, né? Tudo, eu brinco que tudo nasce de uma conversa de boteco, né? E o AgroHub não foi diferente. Vamos falar para o pessoal, vamos recapitular aí só para eles entenderem. Se você quiser falar que depois que não atuou mais como revendedor de pivô, você veio conversar comigo e a gente teve um estalo e foi em 5 minutos aí que a gente falou, não, vamos fazer, beleza, fechou. É isso aí, depois que a gente deixou de comercializar equipamentos, né? E a gente tá com a estrutura montada, tem um prédio bem localizado, e estávamos com algumas salas vazias. Eu falei, cara, vou buscar alguns parceiros que possam ter sinergia no negócio de irrigação, mas a ideia sempre foi buscar pessoas com produtos e serviços de irrigação, sempre foi buscar alguém para estar dividindo a estrutura.
E aí surgiu aquela ideia contigo e depois os outros dois parceiros já toparam de cara. E eu acho que tem algumas brechas para alguns parceiros, alguns segmentos que a gente acha interessante ter junto. Mas a ideia é que num local só tenhamos vários serviços para o produtor. Então, basicamente, no local só ele vai conseguir fechar todas as etapas do projeto dele, pelo menos de suporte, troca de informação e até de serviço mesmo que ele achar necessário, né? Aqui hoje a gente está conversando, né, pessoal? A Mundo Irrigação, com relação às questões de consultoria, de todo o planejamento estratégico do seu projeto, a assessoria nas compras dos equipamentos com os projetos padronizados junto aos revendedores, a gente analisando item a item, são mais de 60 itens, uma ficha técnica com as listagens de materiais dos equipamentos que vocês compram. Então, toda essa consultoria, assessoria, nós vamos fornecer. E também aqui vocês vão ter a oportunidade de conversar com o Lucão e entender todos os pacotes de serviço deles, seja no pré-obra, seja durante a obra e seja depois, com as programações de manutenções preventivas e tudo mais, né? E essa junção aqui, para deixar bem claro para vocês, aqui não tem cunho comercial, a gente não vai representar nenhuma marca, nós vamos representar as nossas próprias empresas com um cunho totalmente técnico. O viés aqui do AgroHub é totalmente técnico para trazer informações ao produtor rural, fazer treinamentos, trazer informações aos revendedores, aos representantes, pessoal que vende PVC, pessoal que vende bombeamento. A gente vai focar nas questões técnicas, até porque as nossas estruturas internas vão estar preparadas para isso, né? Se você quiser destrinchar um pouco mais dessas questões, A ideia é justamente essa, a gente complementar um ao outro no segmento e até trazer com esse pool de empresas que vão estar aqui, a gente vai conseguir trazer novidades para os projetos, também, novas soluções, né? Novas ideias, como ontem a gente estava discutindo uma ideia para em relação a postos que a gente está tentando trabalhar, que daí vai alterar a questão de concepção de projetos. Então a ideia é ficar borbulhando informação sobre irrigação aqui e levar isso para o mercado, levar isso para as marcas, propor novidades para os fornecedores. Então, além da estrutura, a gente tem a ideia de construir uma sala de treinamentos internamente para 25 pessoas, 30 pessoas, e aí tá fazendo cursos técnicos, trazendo até segmentos de fora, profissionais de fora que complementam o nosso trabalho e oferecer treinamento aqui dentro, tá? Tem sala de reunião para a gente estar recebendo todo mundo. Então, essa interação que eu acho que vai gerar muito resultado interessante para o produtor rural. e um ponto crucial que eu vejo assim que a curva de aprendizado e a curva de troca de informações vai ser muito mais rápida do que se eu tivesse no Mato Grosso do Sul, o Lucão tivesse lá em um outro ponto da Bahia, até a gente conseguir cruzar essas informações iria demorar muito. Aqui não. Qual que é a nossa ideia? Um exemplo, nosso amigo Eugênio da Comet, se ele quiser fazer um treinamento para as fazendas, para os revendedores aqui de cada marca de pivô e quiser colocar o pessoal na nossa sala de treinamentos, ele vai ter uma estrutura para isso. Então a gente vai conseguir cada vez mais educar o pessoal e, de novo, focando nas questões técnicas, para a gente conseguir tirar essa fama da irrigação de ser algo mais amador e da gente conseguir trazer, ser mais profissional com os serviços que a gente vem prestando, com os equipamentos que a gente vem rodando. O nosso potencial é gigantesco, né? Nós temos aí mais 46 milhões de hectares para irrigar, então a gente tem muita coisa para melhorar. E aqui a gente vai difundir conhecimento e tecnologia, né, Lucão? Exatamente. E como a gente está buscando todo dia novidade, quando a gente joga numa roda para outras pessoas de outros segmentos e a pessoa valida isso, a gente consegue trazer soluções novas e levar. Ontem mesmo, no nosso bate-papo à noite, você viu que já saiu muita coisa nova e foi validado de alguma forma por energia solar, questão de perfuração de postes com modalidade diferente. Então, a ideia é trazer isso e o que a gente validar e achar interessante, inovar, a gente vamos disponibilizar isso para o mercado. E aí vamos trabalhando sempre assim, que a irrigação todo dia tem uma novidade, todo dia até o modo de execução, que você muda na execução do pivô, você ganha escala, você melhora, otimiza processo, então tudo isso aí a gente vai tentar
difundir, né, para todo mundo. E você, produtor rural, já pensou? Você vai chegar num local em que você vai tirar a dúvida com quem vai montar o projeto, com quem projetou, com quem vai construir seu reservatório, e tudo isso assim, ó, numa mesa ou numa sala de treinamentos, as informações vão fluir melhor aqui. E tudo em prol de buscar o melhor projeto, o projeto mais sustentável. Aqui nós vamos colocar na roda todo mundo e ó, o pessoal da Copan, eu tive uma ideia aqui com os poços, a gente consegue fazer isso? E na mesma mesa vai estar o cara da Solar e o Lucão que vai executar a montagem lá e ele já vai falar que tem que trocar o tipo de tubulação porque aquilo ali não comporta. Então é essa a nossa ideia, de chegar no melhor refinamento técnico com todos os profissionais de diversas áreas aqui. Então, o Eugênio vai dar um treinamento de aspersor, nossos parceiros lá da iCrop vão ensinar como que o produtor maneja o pivô dele, como que ele faz um melhor aproveitamento de água na fazenda. A gente vai trocar informações técnicas de projeto, vamos mudar o layout, vamos aumentar seu piscinão. Então nós vamos fazer um mix de informações aqui muito legal. Eu creio que daqui um futuro bem próximo, Lucão, nós vamos fazer um point da irrigação aqui bem conhecido, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque a gente agregando tudo, cara, cada vez que a gente senta aqui todo mundo, surge uma ideia, a gente chega numa conclusão positiva e negativa, se é possível implantar, e já busca alguém onde testar isso, então vai funcionar bem legal, porque o pouco tempo que a gente já está aqui preparando o AgroHub nesses últimos 45 dias que a gente está trabalhando nisso, já deu uma, já surgiu muita ideia boa, já surgiu muita coisa, então a gente agregando gente de manejo também, parcelamento de FET, parte de monitoramento de solos, tá? Isso aí vai chegar num pacote bem interessante. E o tanto de parceiros, stakeholders, o tanto de empresa que está dentro de um projeto de irrigação, né? A gente tem telemetria, a gente tem a própria telemetria sem marcas nenhuma, né? Empresas sem viés de bandeiras aí de marcas de pivô, né? Monitoramento de poço, monitoramento de canal, empresas de terraplanagem, empresas de própria montagem de pivô. Então, enfim, tem É, muita coisa. uma infinidade de empresas que vocês que vão escutar esse podcast, vocês que vão ver esse podcast, pode me chamar no Instagram, pode chamar o Lucão no Instagram, pode conversar com a gente para entender tudo como vai funcionar aqui. E eu sempre vou bater na tecla, assim como na minha consultoria, que não tem viés comercial nenhum, não tem esse negócio de ganhar porcentagem de marca A, B ou C. Não, é totalmente idôneo e isento de marcas ou bandeiras. A gente vai pelo viés técnico da coisa. Então, é para a gente ter aquela questão da confiança do produtor que a gente vai chegar no melhor projeto, no projeto mais sustentável, pensando em conjunto, pensando com todos os fornecedores, com todo mundo que vai estar dentro do projeto, porque todo mundo vai ter algo a agregar. E essa questão dos treinamentos vai ser bem bacana também, porque a gente vai poder trazer nossos amigos e nossos parceiros aqui para ensinar produtores rurais, os revendedores, né, aquele refinamento técnico que os vendedores, eu, o Lucão, todos precisam, né? Vamos trazer o Carlinhos para falar de canhão aqui, né? Que é o cara que mais entende no Brasil de canhão. Pô, vamos trocar informações, né, Lucão? O, assim, a gente já apresentando as outras empresas, aí a gente já vai pegar firme, né? Já estamos trabalhando, né? Nós que estamos aqui primeiro, Mundo Irrigação e Jimenez, já estamos botando para andar já, e eu acho que os próximos já se instalando, aí a coisa vai tomar corpo. Não, então é isso aí, gigantes. Se vocês gostaram do nosso bate-papo, do nosso Enriquest, deixem aí mensagens. Se você está vendo pelo YouTube, se você está escutando pelo Spotify, eu compartilho com vocês da mesma situação. Eu viajo bastante, então eu escuto bastante Spotify. Eu sei que vocês estão escutando a gente. Espero que vocês tenham gostado. E não vai parar por aqui. Logo mais a gente está melhor estruturado ainda, com mais estrutura aqui no AgroHub,
para fazer uma filmagem melhor, para ter um áudio melhorado, para ter uma sala melhor. Tudo isso para receber os produtores rurais, para receber os nossos parceiros. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais lá, IR Manager, Pivô Underline Central no Instagram. E contamos com vocês aí para os próximos episódios do IRICast, o maior podcast ao vivo e gravado do Brasil, com o maior produtor de conteúdos do Brasil, Pivô Underline Central. Lucão, se você quiser deixar um recado para o pessoal aí, fica à disposição. Não, beleza. Agradecemos aí todos que nos escutaram até aqui e continuem acompanhando, que a gente vai trazer muita novidade para cá. E a ideia é sempre que a gente trouxer uma novidade, a gente vai buscar trazer, talvez em vídeos para vocês, nos podcasts, a execução disso, a realidade disso no campo, fazer algumas filmagens de teste de produto, de teste dessas situações que a gente vai levantar de inovação, trazer a comprovação em imagem para que vocês possam ter uma ideia do que a gente está propondo. Esse é um ponto muito bacana que o Lucão falou, porque, um exemplo, a gente está aqui com o KPT da Comet, nós vamos mostrar lá o porquê da gota, tamanho de gota, o que influencia na deriva com o vento. Além dos podcasts, nós também vamos produzir vídeos a campo para mostrar que a gente não vai só falar aqui e contar história, né, Lucão? A gente vai também provar a campo o que a gente vem fazendo, né? Eu acho que essa parte vai ser bem interessante, porque a gente vai conseguir trazer, porque a gente sempre trata dos assuntos em vídeo, conversando com as pessoas, mas para quem não está tão apto a ir a campo ou tem a realidade no dia a dia, não consegue enxergar o que a gente fala. Eu costumo até brincar com o pessoal. Eu, quando vou executar uma obra, é meio Matrix. Eu saio olhando, eu consigo ver a obra pronta. Então, eu sei onde que vai me apertar e tem que tomar mais atenção, não. Então, quando a gente mostrar uma situação prática, que a gente vai discutir com o técnico aqui, vai mostrar o antes e o depois, talvez, da solução que a gente está implantando, muda totalmente a reação do público, né? De entender e realmente, ó, vou aplicar isso na minha área, será que eu consigo trazer isso para mim fazendo ou não? A gente vai conseguir, de uma certa forma, demonstrando, o cara vai saber se é possível ou não. Porque inovação, normalmente, o cara acha que a inovação é para o futuro, né? E tem inovação que é barata e é fácil de aplicar e dá um resultado gigantesco na cultura, né? Então é isso aí, gigantes. Continuem nos acompanhando. Acompanhe o Lucão lá na R Manager, eu no Pivô Underline Central e aqui no canal Mundo Irrigação com muito mais conteúdo e muito mais novidade para vocês. Valeu, até o próximo Irricast.